Por que os pobres são felizes? Bem-aventurados são os pobres. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, hoje o evangelista Mateus apresenta o início do Sermão da Montanha, contendo o texto das bem-aventuranças. Ele começa constatando a presença de multidões e destacando 3 ações de Jesus: ver, subir e sentar-se. Mateus afirma: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Sua palavra se dirige a essas multidões sofridas, vindas de diversos lugares em busca de vida. É uma palavra que gera e promove a vida. Jesus vê essas pessoas, não é indiferente à sua dor. Para vê-las melhor, ele sobe a montanha, símbolo do Monte Sinai, onde Deus fez aliança com seu povo. Agora, como novo Moisés, Jesus promulgará a nova e definitiva aliança. Ele se senta, gesto usual dos mestres que ensinam com autoridade. Seu ensinamento propõe a vida plena e renova a esperança dos que eram considerados fracassados. Salvai-nos, ó Senhor, ó nosso Deus. As pessoas bem-aventuradas são aquelas em situação de vulnerabilidade, mas com o coração aberto e disponível à graça divina. A palavra bem-aventurado ou feliz torna-se sinônimo de santo, pois expressa a verdadeira felicidade da pessoa fiel a Deus que se doa por amor. Por isso, as bem-aventuranças são um caminho concreto para alcançar a felicidade hoje e na eternidade. Para o Papa Francisco, elas são a carteira de identidade do cristão, o roteiro para viver a santidade. O evangelista Mateus apresenta 9 bem-aventuranças. Dentre elas, 2 funcionam como síntese das demais. A primeira, sobre os pobres, e a 8ª, sobre os que são perseguidos por causa da justiça. Estas constatam que o reino dos céus já pertence aos pobres e aos perseguidos por causa da justiça, porque assim o Pai o quis. As outras prometem a plenitude no futuro. Bem-aventurados são os pobres. Para Jesus, a felicidade pertence aos pobres, ainda que o mundo julgue isso impossível. É evidente que a miséria não é vontade divina, pois fere a dignidade humana. A felicidade não está no acúmulo dos bens, mas também não reside na miséria. Nesse sentido, o Papa Francisco recorda que as alegrias mais belas e mais espontâneas que viu ao longo da sua vida eram de pessoas muito pobres e tinham pouco a que se agarrar porque confiavam em Deus. Francisco também constata, em contraste, uma tristeza individualista de muitas pessoas ao fechar-se nos próprios interesses, descartando os pobres e não escutando a voz de Deus. Salvai-nos, ó Senhor. Continuando o pensamento do Papa Francisco, Leão XIV dedicou aos pobres sua primeira exortação apostólica chamada Dilexi Te, Eu Te Amei. Ele diz que Jesus manifesta sua preocupação com os pobres desde o início do seu ministério público na sinagoga de Nazaré, consciente de que foi ungido pelo Espírito para anunciar-lhes a boa
boa nova. A eles, Jesus dirige uma palavra de esperança e libertação. Conforme o Papa Leão, a Igreja, se deseja ser de Cristo, deve ser a Igreja das bem-aventuranças. Igreja que dá vez aos pequeninos e caminha pobre com os pobres, lugar onde os pobres têm um espaço privilegiado. As bem-aventuranças estão interrelacionadas. As 4 primeiras são o desdobramento da que proclama felizes os pobres em espírito. Eles são afligidos, vítimas das injustiças, mas serão consolados. Eles são mansos, subjugados pelos prepotentes, mas possuirão a terra. Eles têm fome e sede de justiça, mas serão saciados. Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurado é quem chorou. As outras bem-aventuranças orientam o comportamento dos cristãos que devem ser misericordiosos, puros de coração, promotores da paz e perseguidos por causa da justiça. Jesus assegura que o reino dos céus pertence a esses bem-aventurados. A última bem-aventurança exorta e consola os membros da comunidade que sofrem perseguições por causa de Jesus, o Mestre da Justiça, exemplo de fidelidade ao reino. Eles devem resistir, pois ao serem perseguidos, por isso vivem a justiça do Rei. Da justiça e do amor. Quem conhece a força do perdão. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, as bem-aventuranças são, portanto, o anúncio do infinito amor de Deus que nunca abandona as pessoas que sofrem. São uma mensagem de esperança nos momentos de dores, perseguições, injustiças. Elas nos asseguram que a libertação virá, a situação mudará um dia. Jesus garante que os bem-aventurados alcançarão a felicidade e a vida plena agora e na eternidade. Receba o meu abraço fraterno com os votos de um domingo abençoado e de uma semana feliz. Desça sobre você e sua família a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo.